Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas remotas, certo? Hoje nós vamos falar do fascismo, primeiramente, tá? Depois do nazismo e depois do stalinismo. Mas primeiramente nós vamos conceituar o que foram esses regimes totalitários. Bom, em sentido amplo, a gente pode dizer que o totalitarismo é toda organização estatal cujo regime político não seja de caráter democrático ou liberal, ok? Em que o governo ele não é eleito democraticamente e onde não se admite o exercício de certas liberdades, tá? Outra coisa também, o totalitarismo extremista ideologicamente pode ser de direita, como o nazismo e o fascismo, ou pode ser de esquerda, como o stalinismo, tá? E ele assume quase sempre uma postura de forte opressão e de prática da violência, certo? Sendo historicamente um regime político exclusivo, tá bom? Do século XX, tá? O totalitarismo, pessoal, tem como principais características, primeiro, definição e controle pelo Estado de todas as relações sociais, todos os aspectos da vida individual são os mais controlados possível pelo Estado, ok? Então, no fascismo, existe essa característica realmente de. Aliás, no fascismo, no nazismo, no stalinismo, existe realmente essa característica de controlar a vida pública e privada das pessoas, ok? Quais eram os países nessa época que existiam esses partidos de extrema direita e extrema esquerda? Bom, de extrema esquerda todo mundo já sabe, né? Que surgiu ali depois da Revolução de 1917 na Rússia. E seu principal representante foi o Stalin, tá? Nessa época ainda não era a Rússia, tá? Era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nasceu lá depois da Revolução de 1917 e ficou até 1991, depois a queda definitiva da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na Alemanha, nós temos o principal representante, o Hitler com o nazismo. Tá? Na Itália, o principal representante, Benito Mussolini com o fascismo. Em Portugal, nós temos Salazar, ou salazarismo, também com características fascistas. Aqui na Espanha nós temos o Franco, com o franquismo, que também tem características nazifascistas. Tem também a questão do peronismo na Argentina e o getulismo, tá? Aqui no Brasil, com características fascistas. Então, esses regimes de direita e de esquerda, eles foram se desmembrando para outros países do mundo, ok? Muito bem. E a Itália? Como é que a Itália estava no momento do aparecimento desses regimes totalitários? O que levou ao surgimento desses regimes totalitários na Itália? Primeiro, as consequências, claro, da Primeira Guerra Mundial, gente, tá? As pessoas não estavam satisfeitas, certo? Com o que a Itália conseguiu, tá bom? Na Primeira Guerra Mundial. Ela saiu com grandes dívidas. A questão também, ela não saiu somente com uma crise econômica, ela também saiu com uma crise política e social, ok? A Itália também sofreu grandes efeitos da crise de 1929, que se estendeu por toda a década de 1930, e também a incapacidade da democracia liberal de resolver problemas resultantes da crise da década de 30, o avanço de movimentos de esquerda que assustavam muitos burgueses e também pessoas da classe média, tá bom? E o aparecimento do nacionalismo de extrema direita. Então, a Itália, ela foi propícia, tá bom? Para o aparecimento desses regimes de extrema direita, no caso do fascismo, tá bom? Acontece, a Itália, ela estava com um desemprego muito grande, uma miséria também muito grande, queda na produção estatal, manifestações populares com desenvolvimento de ideologia, no caso de esquerda, tinha muitos partidos socialistas ali na Itália nessa época, tá? O desenvolvimento de ideologias nacionalistas com excelentes meios de propagação,
tá? Então, a Itália, ela estava ali recheada de coisas que fizeram com que aparecesse o regime fascista. E a principal pessoa, né, que representou aí o regime fascista, que elaborou o partido fascista, foi o Benito Mussolini, tá bom? O Benito Mussolini, ele nasceu em 1883 e morreu em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, foi fuzilado, certo? Foi um político italiano, ok? Ele também foi o líder do partido fascista que ele fundou no ano de 1919, não esqueçam disso, tá? E o que acontece? Ele foi também professor, ele foi jornalista, escrevia para jornais de esquerda, tá? Preste bem atenção. A gente não está falando de extrema-direita, mas antes ele era de esquerda, ok? Depois ele brigou com o Partido Socialista que ele participava, porque ele é uma pessoa altamente extremista, e ele resolve fundar o seu próprio partido de direita, ok? Ele se alistou no exército, chegando à patente de sargento, tá bom? Em 1922, gente, ele organizou a Marcha sobre Roma, com o apoio do rei Vítor Emanuel III, e passou a organizar o gabinete governamental, tá? No cargo de primeiro-ministro, não esqueçam disso, primeiro-ministro da Itália. Por meio de eleições fraudulentas, claro, né? Os fascistas ganharam a maioria no parlamento. E em 1925, Mussolini tornou-se Duce. Quem era o Duce? Era o condutor supremo da Itália, o chefe supremo da Itália. Então, ele vai aí de primeiro-ministro, né, a chefe supremo. Quando ele chega a chefe supremo, ele simplesmente instaura aí a ditadura fascista, perseguindo pessoas, ok? Fechando jornais, matando centenas de milhares de pessoas que eram contra as suas ideias, tá? Então, os fascistas chegam ao poder, tá? Por causa de quê? De Benito Mussolini, tá? Que desenvolveu o partido fascista para propagar as ideias fascistas dele. Então, o fascismo, preste bem atenção, o fascismo rejeita a democracia e a igualdade política. Quais são as características, quais foram as características do fascismo italiano? Primeiro, culto ao chefe, tá? O Benito Mussolini era o soberano, era o todo-poderoso, era o salvador da pátria, então todo mundo tinha que cultuá-lo. É como se ele fosse um deus ali naquele momento, tá? Outra coisa que é do fascismo italiano, valorizava muito o nacionalismo, tá? Os regimes fascistas, gente, valorizavam de forma intensa o sentimento de nacionalismo. Assim, é comum, tá, que os governos fascistas utilizem de forma exagerada, exacerbada, propagandas nacionalistas através de lemas, símbolos, músicas e bandeiras. Em nome do nacionalismo, os governantes fascistas utilizavam todas as formas possíveis de manipulação da população, seja através da mídia, da religião ou mesmo da violência. Então, o fascismo é uma característica assim primordial, uma das, né, características primordiais do fascismo é a valorização do nacionalismo, aquela questão de assim, nós somos italianos, nós somos fortes, nós vamos conseguir vencer os nossos inimigos e por aí vai. Nós vamos conseguir nos reerguer e etc, tá bom? Outra coisa que tinha no fascismo italiano, totalitarismo e corporativismo. O fascismo estabelece, não é, no caso, o governo totalitário. Já falei isso para vocês. Totalitário por quê? Porque o poder dele é total, ok? Tanto na vida social e na vida privada das pessoas. O poder dele é total, o controle é total. Por isso que é totalitarismo, tá? Então, o governo totalitário, ele exerce controle absoluto, tá? Nos direitos dos cidadãos, seja no contexto político, cultural e econômico também, ok? Além disso, o governo ele incita o corporativismo em todos os setores da sociedade com o objetivo de criar um Estado orgânico. O maior exemplo, certo, de corporativismo fascista ocorreu na Itália durante o governo de Mussolini, tá? Na época, foram criados sindicatos de trabalhadores e de patrões. Para quê? Para controlar
para controlar cada profissão. Esses sindicatos eram submetidos à supervisão do Partido Nacional Fascista, o que garantia que todas as classes de todas as áreas da sociedade estivessem sempre, aliás, em harmonia com as ideias do governo. Então, o governo controlava esses sindicatos para que essas pessoas não se rebelassem contra o seu patrão e também contra o governo. Tanto é que, através desse corporativismo aí, ele fez a Carta do Lavoro, a Carta do Trabalho, colocando regras de convivência com patrões e também com o governo. Tá? Então, por isso que eu digo para vocês, esses regimes de extrema direita e extrema esquerda, eles controlam realmente toda a vida das pessoas. Outra coisa também, uma característica do fascismo, gente, é a ênfase no militarismo. O fascismo, gente, é um regime que acredita na utilização da força e da violência. Preste atenção. Força e violência para atingir seus objetivos, ok? Por esse motivo, o governo dedica quantidades desproporcionais de recursos ou financiamentos de armas de guerra, chegando a negligenciar outras áreas como saúde e educação. Então, ele deixa a saúde e a educação de lado e vai começar a investir em quê? Em armamentos, em exército, para que ele possa realmente controlar a população, controlar mesmo, tá? E a outra questão, gente, é a obsessão pela segurança nacional. Através da questão desse militarismo, ele já entra na questão da segurança nacional. Os regimes fascistas, eles possuem uma necessidade constante de preparar a nação para um conflito armado. Com esse objetivo, são propagados discursos de terror para causar um sentimento de insegurança e paranoia na população, ok? Que busca se unir para lutar pela mesma causa. Assim, o fascismo utiliza o medo como instrumento de motivação. Então, ele sempre está colocando medo, pavor, terror nas pessoas, dizendo assim, olha, vamos nos preparar que alguém vai querer nos atacar, alguém está querendo nos derrubar. Então, os fascistas, eles sempre estão colocando medo na população, né, para que a população se arme também junto com os militares. Então, essa questão das armas é uma questão muito séria, porque esses regimes de extrema direita, ou de extrema direita, no caso do fascismo mesmo, ele quer armar também a população, que todo mundo tenha arma em casa. Desprezo pelos direitos humanos. Isso aqui também é uma coisa muito presente nos regimes fascistas. Tá? Em uma sociedade altamente militarizada e em constante confronto, os ideais do governo são constantemente impostos de forma violenta. Ou me obedece ou morre. E quem é que quer morrer? Então, eles preferem obedecer, porque tem medo, né? Assim, o fascismo, tá? Não existe, no caso, no fascismo, não existe valorização de quê, queridos? Da liberdade, da integridade física, da igualdade ou mesmo da vida. Nos regimes fascistas, o desprezo pelos direitos humanos é transmitido para a população, que passa a ser conveniente com práticas como execuções, torturas e prisões. Então, as pessoas, elas acham que prender é bonito, bater, violentar, matar as pessoas assim do nada virou uma coisa banal para as pessoas que acreditam nesse regime fascista, tá? Então, se alguém desobedece o Duce, eles dizem logo, mata logo essa pessoa, tá? Mata logo, elimina logo e ponto final, ok? Outra coisa também que eles odeiam, os fascistas odeiam os artistas e os intelectuais. Eles odeiam os intelectuais porque os intelectuais vão escrever, vão fazer críticas, tá? Derrubando, acabando, né? Na prática, não, mas acabando eu falo assim, ideologicamente, né? Com esses regimes. Eles vão escrever coisas, verdades com relação a esses regimes. E o fascista, ele não vai gostar disso.
Então, ele vai reprimir com violência intelectuais e artistas. E artistas por quê? Porque a arte, gente, ela retrata o acontecimento ao qual aquele artista está inserido. Por exemplo, quando Pablo Picasso pintou Guernica, né, o Guernica, em 1937, ele estava retratando aquelas pessoas mutiladas, animais mutilados, né, animais mortos, pessoas mortas, casas destruídas naquele quadro. Ele estava fazendo o quê? Uma crítica, por quê? Porque ele viveu aquela época, certo? Então, ele estava fazendo uma crítica com relação aquele acontecimento ali, tá? Então, o artista, ele vai representar a sua sociedade, ele vai criticar a sua sociedade através da arte, seja do desenho, da pintura, do teatro, da música, entendeu? Por isso que ele vai fazer o quê? Ele vai censurar. Ele vai censurar o cinema, ele vai censurar o teatro, ele vai mandar sumir com pintores, com pessoas que escrevem, né? Ele vai censurar. Tanto é que nesses regimes totalitários, muitos queimaram, como no caso do nazismo, queimaram livros em praça pública, porque não era conveniente que as pessoas elas parassem, pensassem, refletissem, criticassem sobre sua realidade, a realidade a qual elas estavam vivendo, de desrespeito aos direitos de liberdade delas. Então, nesses regimes extremistas, né, totalitários, não é conveniente que a pessoa pense. Então, a censura estava presente aí nos jornais, nos cinemas, como eu já falei, em teatros, muitos teatros foram fechados porque eles foram censurados, ok? Então, o regime fascista, ele se propagou de uma tal forma na Europa que ele foi parar lá na Alemanha. O Hitler, ele já tinha ideias extremistas, ele já tinha ideias de se separar do resto do mundo, formar um espaço vital onde eles pudessem colocar só as pessoas de raça pura, que ele dizia no seu livro, né, Minha Luta, e ele queria criar um espaço que ele chamou de espaço vital e colocar só as pessoas de raça pura, que não pudesse se misturar com ninguém mais do mundo, só ele no mundinho dele. E ele também era um admirador, assim, do muito grande, né, do Benito Mussolini. Ele era fã. Tanto é que ele foi uma vez na Itália olhar o Benito Mussolini fazendo esses discursos inflamados para um monte, né, de pessoas, uma multidão. E aí ele levou um dia o Benito Mussolini para a Alemanha para que o Benito Mussolini também discursasse e ouvisse o Hitler também em discussão. Então eles eram muito amigos. Tanto é que tem uma foto famosa aí na Segunda Guerra Mundial que coloca os três juntos, o Stalin, o Hitler e o Benito Mussolini, tá bom? Então não pensem, gente, que esses regimes, porque o regime de extrema direita era melhor do que o regime de extrema esquerda, coisa nenhuma. Eles tinham a mesma ideologia, a ideologia totalitária, extremista, ditatorial, de tolher a liberdade de pensamento, de opinião das pessoas. O que valia era a opinião deles e ponto final. Tá? Então, agora nós vamos sair da Itália e vamos para a Alemanha. Queridos, como é que estava a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial? Já falei isso para vocês. Ela saiu da guerra politicamente, economicamente, moralmente, desolada, devastada, arrasada, principalmente por causa do Tratado de Versalhes. A Alemanha perdeu um tanto de soldados, perdeu a sua Guarda Nacional, ele perdeu seus navios, seus submarinos, teve que pagar uma indenização em dinheiro para os países vencedores, enfim. A Alemanha não estava legal. E o Hitler, que foi um soldado na Primeira Guerra Mundial, começou a ter ideias extremistas aí através de um professor dele, que ele tinha, né? Ele começou a ler livros de ideias extremistas, radicais, fazer uma teoria assim mirabolante, né? Com relação ao espaço vital, com relação à raça ariana, raça pura e etc. Então, o Hitler, ele tinha ideais extremistas, tá? E lá na Alemanha, esse fascismo foi transformado no nome nazismo, que vem da palavra nazi, que é uma palavrinha no meio de uma palavra que é uma palavra enorme, muito difícil,
tá? Uma palavra em alemão do Partido Socialista, tá bom? E daí, como a palavra era muito grande, ele tirou só a palavra nazi e daí surgiu nazismo. E essa suástica aí, ela não é inventada por Hitler. Essa suástica existe aí na história nos países do Oriente, tá? E ele vai resgatar esse símbolo aí, colocando como símbolo do nazismo, tá bom? Adolf Hitler, gente, ele nasceu em 20 de abril de 1889. Como queria se tornar artista, ele se inscreveu na Academia de Belas Artes de Viena, tá? Mas no ano de 1920 ele foi reprovado. E vocês acham que ele gostou disso? Claro que não. Ele odiou essa questão, tá? Quando a Primeira Guerra Mundial começou, Hitler tentou entrar para o exército austríaco, mas foi rejeitado. Em seguida, ele conseguiu se alistar no exército alemão. Então, o Hitler, ele não era alemão de nascença, ele era da Áustria, ele era austríaco. E aí, como ele não conseguiu se alistar no exército da Áustria, ele foi para a Alemanha e conseguiu combater na Primeira Guerra Mundial pela Alemanha, certo? Inclusive, devido à sua bravura, tá? Ele chegou a ganhar a Cruz de Ferro, uma medalha muito importante para os combatentes de guerra, tá bem? Mas depois do fim da guerra, como tantos outros, ele também não conseguiu arrumar emprego. Ele ficou desempregado, passou fome realmente. Ele começou a morar nas ruas, passar fome. E a partir daí, ele começou a ter ódio dos judeus, porque os judeus, eles são trabalhadores, comerciantes, sabem fazer negócios. E o Hitler culpou os judeus pela Alemanha estar passando necessidade. Entendeu? Porque só os judeus estavam ricos e os alemães estavam passando fome. Tá? E aí o que acontece? Nessa época, Hitler viajou, né, para Munique, onde se tornou um dos principais membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, certo? Então, o que acontece? Abreviando, esse partido é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, se tornou nazi ou nazista, tá? A depressão econômica mundial, que se iniciou em 1929, gente, tornou possível aos nazistas fazer avanços políticos em meio ao descontente desequilíbrio, tá? Que estava acontecendo ali na Alemanha, né? Aos poucos, eles passaram a ser reconhecidos como legítimos. No caso, esse partido político, ele passou a ser reconhecido como legítimo, tá bom? E Hitler, que era um orador brilhante, né? Ele fazia discursos muito bem, ele falava eloquentemente, ele sabia colocar as palavras, né? Então, ele era um orador brilhante, né? Ele começou a se dedicar a receber, no caso, ele começou a receber vários elogios, começou a se dedicar mais ainda no treino, tá? Desses discursos, ok? Bom, em 1933, o Partido Nazista era tão poderoso, tá? Que o presidente Paul von Hindenburg, certo? Viu-se forçado a apontar Adolf Hitler para chanceler, tá bom? Chanceler da Alemanha, ok? Então, como ele tinha influência, ele tinha muitos amigos, igual lá o Benito, ele se tornou chanceler. Chanceler é a mesma coisa que é primeiro-ministro. Lá é primeiro-ministro porque é uma monarquia parlamentar. Aqui, eles chamavam aqui, no caso, de chanceler, ok? Então, vamos lá. Imediatamente, ele começou a se valer de sua nova posição para derrubar os seus inimigos, né, derrubar primeiramente o Hindenburg e assumir o controle total do país. Então, ele decidiu também reafirmar militarmente a Alemanha e reafirmar seus interesses nos territórios da Europa. Então, Hitler, ele era muito ambicioso, tá? Como ele se viu passando fome, depois, né, no caso da Primeira Guerra, ele passou realmente fome, ele saiu de lá,
né? Tentou dar um golpe, né? Tirar o Hindenburg, não conseguiu, foi preso. E aí depois ele escreveu o seu livro Minha Luta. Lá ele começou a escrever um monte de coisa, né? Das suas teorias. E aí, através de sua influência, sua amizade, ele sobe para o cargo de chanceler. Depois ele derruba o Hindenburg. E aí ele se torna chefe supremo. E instaura o Terceiro Reich, certo? E outra coisa, ele se torna o Führer. Führer significa o líder supremo. Lá na Itália, o Mussolini era chamado de Duce. E aqui o Hitler é chamado de Führer, certo? Então, o Hitler, ele vai realmente propagar essas ideias fascistas, no caso, porque ele bebeu na fonte do fascismo, né? Mas aqui ele vai chamar de nazismo, certo? Quais foram os fatores que contribuíram para o surgimento do fascismo na Alemanha, tá? O descontentamento perante as humilhações do Tratado de Versalhes, que eu já falei para vocês, também a crise da Primeira Guerra Mundial, junto com a crise de 1929, tá? O desenvolvimento de métodos de repressão violentos e de bons meios de propaganda. Hitler, ele utilizava uma propaganda muito grande, porque aqui a gente vai ver que as mesmas características, tá, do fascismo vai acontecer aqui no nazismo com culto ao líder, tá bom? O aumento dos números de adeptos do Partido Comunista, resultando no receio das classes também burguesas perante o comunismo. Então, a desculpa de surgir esse partido de extrema-direita na Alemanha é porque as pessoas tinham medo da extrema-esquerda. O agravamento da situação econômica de 1929, que eu já falei, né, que veio aumentar o número de desempregados, tá? E aí as pessoas realmente estavam passando muitas dificuldades na Alemanha e o Hitler, ele aproveita desse caos para ter poder, ok? As características do nazismo, querido, não esqueçam disso. Ele é antiliberalismo e antidemocrático. Antiliberalismo por quê? Porque ele odeia os capitalistas liberais. Antidemocrático porque ele não quer nenhuma democracia nesse país, tá bom? Monopartidarismo, ou seja, um único partido. E o socialismo e anticomunismo. Eles odiavam os comunistas. Mas como assim, se eles odiavam comunistas? E lá na Segunda Guerra Mundial, o Hitler aparece do lado do Stalin. A gente vai ver isso depois, certo? Então, o Hitler, ele usou de várias estratégias, tá? Iguais à do fascismo. Aqui a gente vai ver o culto ao chefe novamente, tá? Uma característica do nazismo. Também o nacionalismo exagerado. Aqui, então, vocês nem imaginam como foi esse nacionalismo. Ele fazia aquele discurso assim: nós alemães somos superiores, nós saímos da Primeira Guerra Mundial humilhados, mas eu estou aqui para salvar todos vocês dessa humilhação. E o povo gritava: ê! Porque o Hitler, gente, ele era muito inteligente. Ele falava o que o povo queria ouvir. Ele fazia discursos realmente assim extraordinários, né? Então o povo aplaudia. Ele conseguia controlar, vocês imaginam, conseguiam controlar multidões. É isso que o Weber, né? Ele vai falar lá na sociologia que é a dominação carismática. O Hitler era um líder carismático, ele conseguia dominar multidões, certo? Outra coisa também que acontecia lá na Itália, aconteceu aqui na Alemanha, foi o corporativismo, tá? O governo controlando os sindicatos para que não houvesse greves. E outra coisa diferente lá do fascismo é que aqui ele é antissemita, ou seja, ele odeia os judeus, e ele é racista. Por que ele é racista? Porque ele acredita na sua raça ariana, a raça que ele diz que eles são descendentes, tá? O que é a raça ariana? Alguém já ouviu falar da raça ariana? Não? Então eu digo para vocês, tá? O conceito de raça ariana teve o seu auge no século XIX, olha aí, até a primeira metade do século XX, tá? Uma noção inspirada pela descoberta da família de línguas
pela descoberta da família de línguas indo-europeias, tá? Alguns etnólogos do século XIX propuseram que todos os povos europeus de etnia branca caucasiana, certo? Eram descendentes de antigos povos arianos, certo? Correntes europeias também, gente, de caráter nacionalista da época, certo? Eles acreditavam, eles diziam que o povo ariano, tá? Ele era de origem germânica, certo? Aliás, o povo germânico era de origem ariana, certo? E isso foi muito propagado depois da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, esses povos de origem ariana, eles realmente existiram lá no século XIX, lá no passado. E que Hitler, ele vai olhar esses povos e dizer assim, epa, eu posso usar essas características desses povos para dizer que os alemães derivam. Por quê? Porque os alemães são altos, louros, olhos azuis, tá? Verdes, certo? Brancos, caucasianos brancos. Então, ele vai pegar as características desses povos e dizer que os germânicos, né, os alemães, eles surgiram desses povos. Então, eles são de uma raça pura. Eles derivam aí de uma raça pura. E ele coloca isso aí como verdade. Como ele disse uma vez, uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade, tá? Então, o Hitler, gente, ele vai simplesmente perseguir os judeus, matar os judeus, tá? Campos de concentração, etc. Mas essa questão aí do Holocausto, tá bom? Eu vou falar lá na Segunda Guerra Mundial. Aqui o que nos interessa, tá bom? É a questão do nazismo, certo? Então, o regime nazista, ele teve as mesmas características do fascismo italiano, só com uma pequena diferença, que eles eram antissemitas, racistas, e ele queria fazer um espaço, né? Fazer um espaço que colocasse todos os povos de origem germânica, os arianos, ali juntos, que ele chamou de espaço vital. Com relação à Rússia, que é a extrema esquerda, não pense que foi só de extrema direita que houve também. Claro, como eu já falei, houve a extrema esquerda. A extrema esquerda também teve características parecidas, tá? Com o fascismo e o nazismo. O stalinismo, ele colocava uma propaganda em cima dele, dizendo que ele era o salvador da pátria, que ele era uma pessoa boazinha, isso só na propaganda, mas no fundo, assim, por debaixo dos panos, ele era igual ao Hitler, igual ao Mussolini, tá? Não existe essa questão de dizer que os comunistas eram piores do que os nazistas, coisa nenhuma, tá? Eles foram a mesma coisa. Esses regimes totalitários ocorreram na Europa, se expandiram pelo resto do mundo e esperamos que nunca mais aconteça esses regimes em época nenhuma, porque foi uma época muito ruim da história, muito triste para os povos. Por quê? Porque, gente, vocês já imaginaram a gente viver num regime onde você não tem direito de falar nada, de se expressar publicamente, de expressar sua opinião. Então, isso foi horrível. Espero que isso nunca mais aconteça na história. Espero que vocês tenham entendido. Vejam lá o livro de vocês na página de Os Totalitarismos, né, os regimes totalitários. Bons estudos e até a próxima!